Aleluia, glória a Jesus. Bom dia, a paz do Senhor para todos. Eu quero aqui iniciar nesta manhã nossa reflexão, né? Aqui estamos todos bem, graças a Deus, tudo em paz. Passamos um feriado, todo mundo bem, todo mundo em casa. E nesta manhã nós iremos iniciar a nossa reflexão. Mas eu quero de antemão dizer que o Senhor, Ele é bom, né? A sua bondade, a sua fidelidade dura de geração a geração. E lá em Salmos fala: ora, diga a Israel, se não fosse a misericórdia do Senhor. Então que possamos entender que a misericórdia do Senhor tem se renovado a cada manhã. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse o Senhor, né, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo, mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado a minha e a sua vida, a minha casa e a tua casa. E que essa certeza, né, possa estar no nosso coração a cada manhã, a cada aurora, a cada luz do dia, que essa convicção possa reinar no nosso coração. Eu quero pedir perdão também porque eu não consegui postar o vídeo na terça-feira, né? Ficamos sem internet desde a segunda. Desde a segunda-feira, ontem foi terça, hoje aqui é quarta. Então já ficamos sem internet esses dias todos. Não sei o que foi que teve, se foi algum problema na fiação de fora ou dentro. Aí eu quero pedir perdão a vocês por não terem conseguido compartilhar o vídeo com vocês. Mas vamos orar para começarmos a nossa reflexão. Vamos convidar o Espírito Santo, né? Vamos convidar o Senhor a se fazer presente, a tomar toda a direção. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora eu quero te pedir permissão para entrar em tua presença. Ó Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais uma manhã, por mais uma bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu favor em nossas vidas. Pai, eu quero nessa hora te apresentar a minha vida, Pai, a minha casa. Pedir que o Senhor venha estar nos guardando, nos escondendo. Ó Pai, eu quero te pedir nessa hora, Pai, cala todas as vozes contrárias. Ó Pai, toma a direção desta hora, deste momento. Pai, que essa palavra, que essa reflexão venha falar fortemente a cada coração e a cada vida. Pai amado, me usa nesta manhã como instrumento em tuas mãos. Senhor, me usa como atalaia. Senhor, me usa como o Senhor queira, Pai, na manhã deste dia. Pai, essa palavra falou fortemente ao meu coração e eu creio que falará também aos corações. Aleluia, aqueles que ouvirão, Pai, esta reflexão. Os lares, Pai, que adentrará, Pai, este vídeo serão impactados, serão tocados por esta palavra. Pai, que possamos entender, Pai, que em Ti somos mais que vencedores. Senhor, nos ajuda a vencermos as aflições desses dias. Nos ajuda a vencermos as comparações. Nos ajuda a vencermos aquilo que a sociedade tem tentado, Senhor, invadir as nossas casas, invadir, Senhor, as nossas vidas, mas maior é o Senhor que nos chamou, com um grande propósito, Senhor. Repreende toda ação do mal, repreende toda ação do inferno contra as nossas casas, contra os nossos filhos. Pai, tudo aquilo que o inimigo tem tentado trazer, Senhor, como normalidade, como natural, sabemos que vai de encontro, Pai, aos teus princípios e ao teu propósito. E por isso, nesta manhã, toma os nossos filhos em tuas mãos. Toma, Senhor, essa geração. Pai, impacta essa geração com teu propósito. Impacta essa geração com teu amor. Impacta essa geração, Pai, com a tua presença. Pai, que eles possam sentir gozo, que eles possam sentir prazer em estar em tua casa. Pai amado, que toda má conversações, Pai, venham cair por terra. Senhor, guarda os nossos filhos onde quer que estejam, aonde quer que forem, onde quer que vão. Que a tua poderosa mão possa estar os guardando. Ó Pai, eu quero te pedir nesta manhã, visita cada um, Pai, cada filho, meu Pai, dos teus filhos aqui neste canal representado. Pai amado, que o Senhor venha estar abençoando cada um de uma forma poderosa, guardando, escondendo, trazendo sobre eles o teu cuidado e o teu favor. Pai, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção, pedimos a tua proteção. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco e ser conosco. É que eu te peço e te agradeço, Pai, toma a direção. Fala comigo, Pai, nesta manhã. Fala em mim, através de mim, na manhã deste dia. Pai, eu nada tenho, Pai, nada sou, nada posso. Mas o Senhor Deus que é, que tem, que pode todas as coisas. Que o teu Espírito Santo fale, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça. Pai, essa é minha oração. Guarda a minha vida, guarda a minha casa. Senhor, toma minha mente nesta manhã. Espírito Santo, me direciona na manhã deste dia.
Visita o teu povo, visita esta nação, guarda aqueles que estão retornando para as suas casas, Pai, nesse dia de hoje. Pai amado, toma a direção das rodovias, toma a direção, Pai, em nome de Jesus, dos meios de transportes. Repreende todo incidente, todo acidente. Repreende, Pai, toda ação do inferno contra as famílias e contra as vidas. Pai, em nome de Jesus, libera anjos específicos para guardar, Pai, para o esconder em nome do teu filho. Pai, essa é a minha oração, eu te louvo e te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus, e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu amanheci com um louvor, mas eu não sei louvar ele todo, né? É de Nani Azevedo. Fala, eu nasci para te adorar, né? E esse louvor fala muito a minha reflexão que nós iremos fazer hoje. Nós nascemos para adorar o Senhor, né? E às vezes o mundo vem tentar nos comparar, né? Com o mundo, né? As comparações tentam às vezes nos fazer, como é que eu posso dizer, nos fazer não crer, né? Que o Senhor, ele tem um grande propósito nas nossas vidas, porque às vezes a gente vai na contramão do mundo, às vezes não, nós temos que ir na contramão do mundo, e quando a gente vai na contramão do mundo, nós somos odiados, né? Como está lá em João 15, 18, 19, que fala assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Para isso o mundo os odeia. Né? Isso aqui é Jesus falando lá aos seus discípulos, lá em João 15, 18 e 19, dizendo que primeiramente o mundo, que primeiramente Jesus ele foi odiado, né? E consequentemente nós, como discípulos do Senhor, também seremos odiados. Por quê? Porque vamos na contramão do mundo, vamos na contramão daquilo que a sociedade tem trazido, tem imposto para as nossas vidas. Então, tudo aquilo que a gente vai na contramão, aleluia, do mundo, nós somos odiados, somos perseguidos, somos vistos com outro olhar, né? Com um olhar de em quem somos melhores, que somos merecedores, só nós que somos merecedores porque servimos. Mas o Senhor aqui fala que quando nós não amamos o mundo, nós somos odiados, como assim ele foi. Louvado seja Deus. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Jesus, ele nos escolheu, né? Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos peregrinos, estamos aqui passando um tempo, estamos sendo aqui tratados, né? Neste mundo, nesse tempo presente. Mas nós não pertencemos a ele. Louvado seja Deus. Mas o Senhor nos escolheu, né, para sermos o seu discípulo. O Senhor nos escolheu com amor, aleluia, tão grande, demonstrado naquela cruz do Calvário, e que possamos entender que o mundo nos odeia, né? O mundo pode nos odiar porque dizemos não, porque estamos na contramão do mundo, né? Das práticas do mundo, das coisas que o mundo tem trazido hoje tão como normalidade e que a gente rebate, né? Que a gente não aceita. Mas entenda que o Senhor, ele te ama. O mundo pode te odiar, mas o seu Pai, ele tem um amor por ti. Amém? Eu busquei algumas referências sobre esse versículo 18 e 19. Na Bíblia trata da relação entre os discípulos de Jesus e o mundo. Jesus adverte que se o mundo os odeia, isso ocorre porque eles não pertencem ao mundo, mas foram escolhidos por ele e separados dele, né? Que está lá no texto de João 15, versículo 18 e 19. O Senhor, ele nos separou, né? Então o mundo, ele vai nos odiar. Jesus adverte que se o mundo os odeia, isso ocorre porque eles não pertencem ao mundo. Nós não pertencemos mais ao mundo, né? Estamos aqui neste mundo, mas não pertencemos, não fazemos mais parte das práticas do mundo. Não fazemos parte de tudo aquilo que o mundo tem oferecido, né? Das coisas mundanas. Nós não pertencemos, estamos que estar neste mundo, mas não fazer mais parte deste lugar. Em resumo, Jesus está dizendo: o ódio
do mundo é uma consequência natural de não se conformar aos seus valores e práticas. Quando eu não pratico o que o mundo me oferece, inutilmente eu sou odiado, né? Quando a gente já não pratica mais aquilo que o mundo tem oferecido, inutilmente eu sou odiado, né? Nós somos, como Jesus disse aqui, que ele foi odiado. Então, consequentemente, nós, que somos discípulos de Jesus, seremos também odiados, porque o mundo nos vê com outro olhar. Mas é melhor sermos odiados pelo mundo do que odiados pelo Senhor, né? Naquele grande dia que viemos ouvir bendito de meu Pai, e não a voz que diz assim, não vos conheço. É melhor ouvir bendito de meu Pai naquele grande dia do que hoje sermos amados pelo mundo. Vamos ser odiados sim pelo mundo, mas que o nosso Pai venha nos amar. A escolha de Jesus e a separação do mundo são motivos para que os discípulos sejam odiados pelo mundo. A escolha de Jesus em nos separar, né, vai fazer que nós, como discípulos, sejamos odiados pelo mundo, mas que nós venhamos verdadeiramente sermos guardados em Jesus, né? Venhamos guardar o nosso coração em tudo aquilo que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. A relação com o mundo é diferente para os seguidores de Jesus do que para aqueles que pertencem ao mundo. Quando a gente serve a Jesus, o nosso caminhar, a nossa direção é completamente diferente para aqueles que servem ao mundo, né? Coisas que as pessoas que estão no mundo fazem já não cabe mais a nós fazer. Se a gente mentir, a gente não vai mentir mais. Se a gente enganava, a gente não vai enganar mais. Porque nós fomos transformados, né, por esse amor, por essa busca em conhecer ao Senhor. Então nós vamos sendo transformados a cada dia que nós vamos buscando, que vamos mergulhando em conhecer ao Senhor. Vamos dando espaço para sermos mudados. A relação com o mundo é diferente para os seguidores de Jesus. A minha relação agora com Jesus vai ser diferente do que a minha relação que eu tinha com o mundo. No mundo a gente pode fazer tudo, né? Não é correto. Isso aí é uma questão de caráter, uma questão de valores. Mas muitos que estão no mundo fazem tudo porque não tem uma referência, porque não tem um caráter, porque não teve valores na sua infância, não cresceram com valores. Então vão crescendo com essa naturalidade de que tudo pode, de que tudo lhe convém, de que tudo lhe é lícito. Mas a palavra do Senhor diz que a relação com o mundo é diferente para os seguidores de Jesus. Então que nós, como seguidores de Jesus, venhamos fazer completamente diferente do que aquilo que nós fazíamos quando estávamos no mundo. Este versículo destaca o conflito inerente entre o resumo de Deus e o mundo, e a necessidade de os discípulos permanecerem fiéis a Cristo. Os discípulos aqui, eles foram inerentes, né? Eles permaneceram fiéis ao Senhor, a Cristo, mesmo diante da oposição. Eles continuaram inerentes, eles continuaram com a sua convicção, né? Eles tiveram a sua posição em permanecer contra a prática ali daquela cultura. Eles permaneceram com a sua integridade em servir ao Senhor. Significado inerente, o que está ligado de forma separavelmente ao ser. Eles foram separados, né? Eles tinham um caráter completamente diferente daqueles que fazia tudo, como nós vamos trazer para o nosso mundo hoje, né? Para o nosso dia. Eu tenho que ter um caráter inerente, eu tenho que ser diferente, né? O que eu fazia antes, eu já não posso mais fazer hoje. E às vezes a gente vai trazendo as mesmas práticas, mas que possamos, no nome de Jesus,
ter uma convicção e um pensamento completamente diferente de que o mundo, ele nos odeia, mas o nosso Pai, ele tem um amor por cada um de nós. O nosso Pai, ele nos ama com amor incondicional. Louvado seja Deus. O verdadeiro crente deve compreender que o mundo, inclusive as falsas igrejas e organizações religiosas, sempre se oporá a Deus e ao princípio do seu inimigo, do seu reino. Assim o mundo continuará sendo até o fim o inimigo e perseguidor dos crentes fiéis. Aí lá em Tiago 4, a gente vê que fala assim, infiéis não compreendem que a amizade do mundo é inimizade de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, né? Então, lá em Tiago vai dizer que aqueles que se constituem amigo do mundo, automaticamente ele vai ser inimigo de Deus, porque ele não vai poder agradar a dois senhores. Ele não vai poder servir a dois senhores. Alguém ele vai ter que agradar. Essa semana a gente passou uma experiência com Pedro. Eu vou até relatar um pouco mais sobre isso. Foi o que me chamou muita atenção nessa reflexão, porque foi no dia essa reflexão. Então a gente precisa ir na contramão. Eu preciso decidir a quem eu quero agradar. Eu preciso decidir a quem eu quero servir, porque se eu for amigo do mundo, eu vou ser inimigo de Deus. E se eu for amigo de Deus, eu vou ser inimigo do mundo. Então eu preciso tomar uma posição, eu preciso me posicionar. A quem eu quero servir, a quem eu quero agradar, a quem eu quero que seja o meu amigo, o mundo ou meu pai, né? Eu preciso agradar, eu preciso decidir a quem eu quero agradar. A dois senhores nós não podemos servir. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vamos ser amigo do Pai, né? Vamos buscar sermos amigos do Senhor. Porque quando nós somos amigos do Senhor, é diferente. A gente vê tudo diferente, a gente tem uma facilidade, a gente serve ao Senhor com amor, servimos ao Senhor com prazer, com alegria, com gozo. Mas quando nós ficamos, como eu disse a Pedro essa semana, em cima do muro, meu filho, você não pode ficar. Você precisa decidir a quem você quer servir. Porque às vezes a gente só quer agradar o nosso amigo. Não, minha mãe, foi só um convite, vai ser uma brincadeira, vai ser como eles falam, né, vai ser uma resenha. Mas como é que você está para participar dessa resenha? Você tem estrutura para participar dessa resenha? Você tem condições de dizer não quando você estiver nessa resenha? Né? As más conversações, será que não vai te corromper? Né? Os conselhos, as conversas, aquilo que vai ser falado ali, será que não vai te corromper? Como é que você se encontra? Até nós mesmo adultos, como é que nós nos encontramos para que estejamos em qualquer lugar, em qualquer ambiente? A palavra do Senhor diz que quando estivermos juntos, que vamos salmodiar, cantar, né? Vamos falar da palavra. Então, com quem é que nós estamos? Aonde nós estamos? Será que vamos ter essa oportunidade de salmodiar, de louvar, de falar da palavra? Ou nós vamos só receber aquilo que eles vão trazer? Temos que fazer uma reflexão. Temos que entender aonde nós estamos. Para onde nós vamos? Será que nós vamos contagiar? Ou seremos contagiados? Né? Vamos influenciar ou vamos ser influenciados? A minha preocupação, né, nessa semana que nós tivemos com Pedro foi isso. Porque você vai cedendo, como uma água, né, vai pingando. Chega um tempo que ela fura, de tanto ela pingar. E como é que você está? Como eu disse ele, Pedro, você tem condições de estar neste lugar, né? Você está saindo agora, é um tempo novo. Você está se descobrindo agora em várias coisas. Você está preparado, meu filho, para isso? Porque se a gente não orientar, a gente não trazer para a gente, não mostrar a realidade,
O mundo ele vai abraçar os nossos filhos, né? Tudo aquilo que o mundo tem oferecido vai abraçar os nossos filhos. Então, o sim e o não é necessário. E às vezes nós temos que dizer o não, porque o não, naquele momento, ele é necessário. E como eu disse, você pode não entender agora, meu filho, você vai entender muito mais, você vai entender depois. Depois você vai compreender o porquê você ouviu o não. Mas vamos lá. Lá em Mateus 5,10, fala assim: bem-aventurados os que sofreram perseguições por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Vamos sofrer injustiça, vamos ser acusados, vamos ser bofeteados, vamos ser caluniados, mas vamos vencer, vamos sofrer, porque dele é o reino dos céus. Vamos sofrer as aflições desse mundo. Aí depois a coleguinha dele ligou e disse assim: você tá virando Rapunzel, né? Acho que é Rapunzel. Não, eu disse: meu filho, diga ela que você não é Rapunzel, não. Diga ela que você continua sendo Pedro, você é um homem, você continua sendo. Aí você vê que ainda vem afrontar, né? O inimigo ainda usa alguém para te afrontar, ainda usa alguém para poder entrar na sua criação, entrar na sua casa, para poder distorcer aquilo que você está direcionando para os seus filhos, distorcer aquilo que você está conduzindo na sua casa. Mas que viemos buscar autoridade no Senhor, que viemos buscar direção no Senhor para nós conduzirmos os nossos filhos. Louvado seja Deus. Na sociedade, as rígidas regras da aceitação moldam a identidade e o comportamento das pessoas. A sociedade, como eu acabei de dizer aqui, está querendo entrar na nossa casa, está querendo ditar como nós temos que criar os nossos filhos. Gente, os nossos filhos não foi para o mundo. Nós não fizemos filho para o mundo, fizemos filho para ser direcionado pelo Senhor. Temos filho com um propósito. O Senhor nos deu para que a gente venha cuidar, porque naquele grande dia vamos ter que devolver ao Senhor. Estamos aqui só cuidando. Iremos devolver como aquela parábola do servo, né? O seu senhor volta para poder buscar aquilo que ele tinha deixado. E aquele servo infiel, né? Ele foi rejeitado ali, porque ele não cuidou daquilo que o seu senhor tinha colocado nas suas mãos. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pedro, herança do Senhor. Pedro, eu não podia gerar. Eu não podia ter filhos. Eu tinha perdido um bebê antes de Pedro. Se ele tivesse nascido, ele hoje estava com 24 anos. Pedro está com 18. Com 24 anos, eu não podia gerar. Eu tinha um cisto no meu ovário. O Senhor me curou em um culto. O Senhor me chamou e me curou. Que naquele dia ele estava me curando e que eu iria gerar. Então, como é que eu hoje vou deixar o meu filho se corromper com as coisas do mundo? Como é que eu vou deixar a sociedade invadir a minha casa e dizer que tem que ser desse jeito? A sociedade vai invadir e dizer que você tem que ser normal, que tudo isso é natural, né? Vamos rejeitar a comparação do mundo. Vamos rejeitar essa comparação. Os nossos filhos não podem ser comparados com o mundo, não. Temos que trazer para ele uma visão diferente. Essa questão de ideologia, essa questão de que você hoje pode se descobrir como você quer, não. O Senhor criou macho e fêmea e assim o Senhor os criou. Louvado seja Deus. Especialmente entre os mais jovens. A gente vê aqui que essa questão de 10 anos, 11 anos, 12 anos, é quando a criança já vai começando a se formar, se conhecer. E estão sendo bombardeados por essa sociedade. Nas escolas, nas redes sociais, nas televisões. Você vê que hoje estão se invadindo de um jeito, né? Ensinando, né? Muitas coisas que a gente aprendia. Eu aprendi muitas coisas quando eu estava com 15, 16 anos. Hoje você vê que as crianças já estão com 9 anos. Você pega um livro de uma criança, não é que seja errado, né? Ali é uma questão de ciência, é uma questão do corpo humano. Mas às vezes da forma como é ensinado, por quem está sendo ensinado, por quem os nossos filhos estão sendo ensinados. Então a gente tem que ter todo um cuidado, né? Temos que ter todo um preparo. Eu tenho Pedro com 18, Ramiro com 16. Como eu disse no vídeo passado, eu não posso sair agora da minha casa. Eu não posso abandonar os meus filhos agora, não.
Eu tenho que estar aqui por vários outros motivos. Eu preciso permanecer na minha casa. Eu preciso permanecer vendo a minha filha sair para a escola, meu filho sair para a faculdade, a minha filha voltar da escola, meu filho voltar da faculdade. Gente, se eu disser a vocês que eu percebo o subir a escada de Ramiro quando ela chega da escola super chateada, vocês acreditam nisso? Quando ela sobe a escada, o pisar os degraus, eu consigo entender que naquele dia não foi um dia bom para ela. Ao ela deixar a mochila, ela geralmente deixa a mochila na sala, ao ela tirar a mochila das costas, eu percebo que aquele dia não foi um dia bom para ela. Imagine como se eu não tivesse essa vivência com a minha casa, com a minha família. Como é que eu iria discernir isso? Como é que eu iria conhecer isso na minha filha? Pedro também, quando ele estava na escola, eles estudavam junto, eu percebia que os dois, quando chegava da escola, ele também, quando não tinha um dia bom, um dia ruim, eu conhecia, né? Eu sei, o entrar, ele geralmente já ia direto pro quarto, levar a sua mochila, como ele entrava no quarto, como ele passava pela gente, por mim, pelo pai, eu identificava. Imagine se eu deixo os meus filhos em casa. A sociedade ia bombardear os meus filhos. A sociedade ia entrar sutilmente na minha casa, né? A comparação, louvado seja Deus, com o mundo, ia entrar na minha casa sutilmente. Mas o Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor nos chamou para que venhamos cuidar da nossa casa, né? Dos nossos filhos, porque nós iremos devolver ao Senhor aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Louvado seja Deus. Por se adaptar a um padrão irreal, muitas vezes leva à renúncia da individualidade. O padrão irreal, né, muitas vezes leva à renúncia da individualidade. Eu digo sempre a ele, Pedro, você é diferente. Meu filho, não queira se comparar, não. Você é diferente, entenda que você é diferente. Eu sempre digo a ele, Pedro, o Senhor me deu você com um grande propósito. Pedro, você é ganhador de almas. Pedro, a gente tem uma reunião todas as quinta-feiras, eu e mais um casal de amigos, nossos filhos, fazem parte. A gente fala da palavra, né? A gente traz cada dia uma pessoa. Aí a gente lê aquele versículo, depois todo mundo comenta sobre aquele versículo. Gente, e Pedro traz assim uma reflexão para a linguagem deles, né? Para essa geração. Pedro traz aquela reflexão que a gente fica assim, ó. E como é que eu vou deixar o meu filho se perder? Como é que eu vou deixar o meu filho ir para um lugar que eu sei que não é um lugar que condiz com o seu caráter, que condiz com aquilo que a gente tem passado para ele? Ele hoje ainda possa ser que ele ainda esteja assim, querendo se encontrar, né? Querendo descobrir muitas coisas, querendo conhecer, tudo para ele é novo. A gente mora no interior, em uma cidade pequena. Salvador é uma capital, é uma cidade grande. Ele saiu desse lugarzinho e está indo em um lugar grande, né? Em uma faculdade, em um lugar diferente. Mas eu não posso deixar que esse lugar diferente abrace o meu filho. Ele está conhecendo tudo agora. Pedro começou a viajar agora. Pedro começou a se desenvolver agora. Eu não posso perder o meu filho. Eu não posso deixar o meu filho ir, aleluia, para onde não convém que ele esteja. Eu disse a ele, meu filho, você só vai entender depois. Você só vai compreender o meu cuidado depois. Não importa. Eu disse a ele, Pedro, meu pai não deixava eu ir ali. Eu morava em outro lugar muito menor que esse, mas é o mesmo município. Essa localidade diferente. Eu morava em um lugar, Pedro, que eu só tinha praia, não tinha nada. Eu só tinha praia. Eu amava nadar, eu amava praia. Meu pai não deixava eu ir, porque ele não... Eu sou a caçula, ele não deixava eu ir. Era muito raro meu pai deixar eu ir no fundo de casa, tinha praia, eu tinha que tomar banho no fundo de casa. Mas no outro lugar era melhor, né? Era onde tinha gente, onde tinha... Ele não deixava nem todas as vezes eu ir para esse outro lugar. Eu hoje compreendo, eu olho para as minhas amigas, eu olho para minha sobrinha que meu pai criou. Hoje ela tá diferente daquilo que meu pai e minha mãe criou, porque ela optou, né? Ela optou estar nessa situação que ela se encontra hoje. Mas foi a mesma criação, foi o mesmo amor, nunca teve separação, exceção, porque eu era filha e ela era neta. Foi a mesma criação. Aí eu digo a ele, Pedro, você só vai entender isso depois, meu filho. Quando você for pai, quando você crescer, você vai entender depois, você vai compreender depois. Louvado seja, mas não vamos, gente, perder os nossos filhos. Não vamos deixar que
que o padrão irreal, né, venha atingir a nossa casa. Que esse padrão irreal, muitas das vezes, venha entrar e tirar a individualidade dos nossos filhos. Nossos filhos, ele é único. Pedro tem um caráter, Ramiro tem outro. É único. Eu tenho que aprender a lidar com os dois. Então, não vamos deixar que esse padrão irreal venha invadir a nossa casa. Louvado seja Deus. Da individualidade, fazendo que a pessoa perca completamente sua identidade. Você vai cedendo aos poucos, aos pouquinhos. Hoje você vai, amanhã você já vai. Gente, como é que seria? Você não conhece todo mundo, né? Tem dois colegas que ele faz trabalho, mas assim, desculpa, gente, mais de perto. Pedro, você conhece ele da faculdade, você conhece ele do trabalho na faculdade, mas você não conhece quem é ele. Você não conhece as suas práticas. Você não conhece o que é que eles fazem. Vai ter o que lá? A minha mãe não sei, vai ser só uma resenha. Nem você sabe o que é que está preparado, Pedro. Nem você sabe para onde você vai. Mas que viemos usar a nossa autoridade como pais. Louvado seja Deus. Cadê Jesus? Fazendo que as pessoas percam completamente sua identidade. Correndo atrás de um padrão irreal, algo que acaba afetando todas as áreas da sua vida. Você perde a sua identidade, você perde, né, a sua, como é que eu posso dizer, aquilo que os seus pais te direcionaram, aquilo que os seus pais te orientaram. Você perde a sua identidade e vai se envolvendo com tudo e se torna algo normal, natural, algo que você vai cedendo e fica tudo na sua vida normalmente, né? Você vai, um padrão real, algo que acaba afetando todas as áreas da sua vida. Mexe com tudo, mexe com o seu caráter, mexe com a sua conduta, mexe com aquilo que você crê, né? Porque para muitos jovens, muitos ainda ficam em cima do muro, né? Pedro ainda ele vai com a gente, participa, vai para a igreja, mas a gente percebe que se a gente não trouxer, né, se a gente não for conduzindo essa área da vida de Pedro, pode ser atingida. Então, nós como pais, né, como direcionador, que somos os pais para direcionar, nós temos que trazer Pedro para perto. Pelo padrão indiretamente imposto pela mídia e as redes sociais ser inatingível, logo vem a crise da comparação e com ela a insatisfação. Ele disse a mim: minha mãe, mas todo mundo vai, eu sempre não vou. Eu digo: Pedro, não queira ser igual a todo mundo, né? Não queira se comparar com todo mundo, você é diferente. E com a gente cristão, adultos, muitas das vezes a gente quer se comparar, a gente quer estar em qualquer lugar, queremos fazer parte de todos os ambientes, de todos os lugares. Vamos entender onde o Senhor quer nos colocar, vamos entender se ali é para nós estar. Que padrão é esse? Nos convém estar naquele ambiente, nos convém estar naquela conversação, nos convém estar naquele ciclo de amizade. O que nós estamos tirando daquele ciclo de amizade? É um ciclo de amizade que te traz para perto de Deus? É um ciclo de amizade que te faz crescer espiritualmente? É um ciclo de amizade que te ensina a você ser melhor como discípulo? É um ciclo de amizade que te faz você evoluir, você desenvolver nas áreas espirituais que você precisa desenvolver, que você precisa crescer? Se não, se afaste. Mesmo a gente adulto, temos que ter essa percepção. E às vezes queremos estar em todos os lugares, né? Queremos ser aceito e a gente vai cedendo. Queira ser aceitável pelo Senhor, como está lá em Tiago 4:4. Se não faz bem a você, não queira ser amigo do mundo, não queira ser amigo, né, do mundo para que você seja aceito, não. Seja aceito pelo Senhor. Já está de bom grado, você sendo aceito pelo Senhor, é o que importa. Pelo mundo, se afaste. Louvado seja Deus. Pelo padrão indiretamente imposto pela mídia e as redes sociais, se
ser inatingível, logo vem a crise da comparação e com ela a insatisfação. A gente vê que essa geração hoje está tão insatisfeita, né? E essa semana, já tem 2 vezes que a Ramile me fala isso. Ela disse: minha mãe, eu tirei todos os famosos do meu Instagram. Eu deixei de seguir todo mundo. Porque teve um tempo que ela estava sendo atingida por essas coisas. Eu percebia e comecei a orar, né? Ela via alguma coisa e ela queria... Às vezes a gente viajava para o shopping, alguma coisa assim. Eu via em alguns detalhezinhos que ela queria fazer. E eu via que não era do perfil dela. Eu via que não era da personalidade dela, do caráter dela. Então ela tem muito isso, né? Ela se percebe muito, ela se identifica muito, ela começa a identificar coisas nela que não estão fazendo bem para ela, né? Então ela começa a se distanciar, ela começa a se afastar. Pedro, ele já tem um outro perfil de não dizer não, né? Ele tem essa dificuldade de dizer não. Ramile já diz o não com dureza, ela já corta pela raiz. Mas Pedro, ele já tem esse medo de ser excluído, ele já tem esse medo de ser como é que eu posso dizer, de não fazer parte daquele meio, de não fazer parte do grupo, de não ser aceito, né? Então eu fico muito preocupada, porque a sociedade e essa geração está sendo uma geração muito perversa. A gente vê pelas redes sociais, a gente vê que às vezes acontece tantas situações e pelas redes sociais a gente vê jovens fazendo coisas nas redes sociais que a gente pensa assim: meu Deus, o que é isso? Gente, o que é isso que nós estamos vivendo? Aquela questão do amor ao próximo, né? Da empatia, de você chegar perto, de você cuidar, é completamente diferente. Eles atacam a questão do bullying. Antigamente a gente brincava com os nossos colegas na escola, na rua. Era aquela brincadeira saudável, né? Era aquela brincadeira gostosa. Hoje se traz para o bullying. Quantas vidas a gente vê que a gente ouve que são ceifadas, né? Porque foi uma brincadeira, foi um apelido que se colocou. E essa geração está doente, né? Os nossos jovens estão doentes. Vamos, gente, nos despertar para guardar os nossos filhos. Vamos aprender no Senhor, direcionar os nossos filhos. Se é o tempo de dizermos não, vamos dizer não. Porque eles vão entender, eles vão estar guardados. Você período às vezes, disse assim: minha mãe, a senhora me protege muito. Eu digo: meu amor, eu não te protejo muito, não. Eu não estou te protegendo muito, não. Você só vai até onde você pode ir. Aquilo que eu entendo que não é para você ir, você não vai. Aquilo que eu entendo que vai te ferir, eu não posso deixar que você vá, né? Tem coisas que é necessário, ele passa pelas dificuldades dele, sim, passa. Mas eu, como mãe, né? Porque o Senhor me deu para eu cuidar. Eu tenho que saber até onde você pode ir. Eu tenho que saber até onde eu posso deixar você ir. Tem algumas amigas minhas que falam assim: Kelly, você protege muito. Eu não protejo muito. Eu busco no Senhor sempre direção. Quando ele disse que iria para esse evento na segunda-feira, eu orei desde a semana passada, antes que ele disse que iria. Senhor, o Senhor não vai deixar, você vai me direcionar. E vim para o meu quarto, orei. Foi o dia que eu li esse devocional. Eu disse assim: Senhor, o Senhor vai me dar direção. Ele não vai. E o teu Espírito Santo que convence, vai o convencer. Depois ele levantou e disse: minha mãe, tá bom, eu não vou não. E ele entendeu. Eu fui perguntar a ele por que ele queria ir, aonde era, o que seria, o que iria fazer, qual seria o tipo da resenha, o que eles iriam. Não sei. Eu digo: você acha que seria bom para você? Você iria ser tomado de surpresa. Você não sabia nem quem é que estaria lá. Se era só os seus colegas, se teria outras pessoas. Não sabia. Iria chegar de surpresa. Iria ser tomado de surpresa. Então, que a gente venha realmente entender e aprender a dizer não aos nossos filhos. A melancolia e até a depressão. Quantos jovens estão chegando à melancolia e à depressão? E a gente, quando eu digo a questão do não, ele traz para esse lugar a melancolia e a depressão. Porque o tempo todo foi sim.
O tempo todo foi tome, o tempo todo vá. E quando você chega a dizer não vai, não tem, não pode, ele vai chegar a esse nível de depressão, a esse nível de melancolia, né? Vai ficar melancólico, vai ficar depressivo, porque ele tá ouvindo algo que ele nunca ouviu. Ele tá ouvindo algo que para ele sempre era natural, né? Ele ter o sim, o seu pai dizer vá, tome. E quando a gente diz o não para o nosso filho, chega nesse nível de melancolia e depressão. Esses padrões não se limitam apenas ao campo de estética. Não é só a questão estética, não. Às vezes é o emocional mesmo, né? Tá ali com o emocional tão abalado, né? Está ali tão depressivo, está ali tão oprimido, né? Tão melancólico, interiormente tão sensível, que quando você começa a podar, quando você começa a trabalhar com não, ele não consegue resistir. Mas também no que diz respeito a hábitos e comportamento. Vamos observar os hábitos dos nossos filhos, vamos observar o comportamento dos nossos filhos. Quando a gente vê ali a questão de José, né? Jacó, ele conhecia todos os seus filhos. Ele conhecia cada um individualmente. Ele conhecia a todos. Eram 13, Jesus. Eram 13, né? Acho que eram 13 filhos que Jacó tinha. Ele conhecia todos eles, né? E ele conhecia José. Ele conhecia José mais porque ele tinha mais intimidade com José. Mas que viemos conhecer os nossos filhos, né? Se é um que você tem, se é 2, se é 3, conheça a cada um de uma forma especial, conheça a cada um de uma forma individualmente, né? Aquele que você pode tratar dessa forma, aquele que você pode tratar de uma outra forma, busque no Senhor a direção como você conduzir os seus filhos, como você tratar, como você dizer o não. Mesmo que seja ríspido, ou que seja um não com carinho, mas use essa palavra, porque o seu filho vai entender e não vai chegar a esse nível de melancolia, de depressão, né? Não vai chegar nesse nível de uma instabilidade emocional. Louvado seja Deus. Sem perceber, somos extremamente influenciados e o que toma a nossa mente rapidamente rouba o nosso coração. Eu digo sempre a Pedro, tudo começa na nossa mente. A gente vai cedendo na mente e começa a ir para o nosso coração, desce ao nosso coração. Então que venhamos entender, né, para que o nosso coração não seja roubado, para que o lugar do Senhor não seja tomado, porque o nosso coração tem que estar no Senhor. Sempre tem um versículo que fala: em tudo guardai o teu coração. Guarde o teu coração de todos os males, guarde o teu coração do pecado, guarde o teu coração das práticas do pecado, guarde o teu coração do mundo, né? Guarde o teu coração daquilo que o mundo tem trazido para você como verdade. Tudo que o mundo tem a oferecer não é bom, é passageiro, vai ficar. Louvado seja Deus. Guarde em tudo o teu coração. Ao proclamar o reino, Jesus estabeleceu um padrão celestial. Nós não vamos ficar neste lugar. Então, tudo que está aqui no mundo não nos pertence. Busque o reino, né? A palavra do Senhor diz: primeiro buscar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque aos céus, busque primeiramente proclamar o reino do Senhor. Jesus estabeleceu um padrão celestial, elevando os valores de convivência, respeito, amor, perdão e aceitação. Aqui com Jesus nós somos aceitos, né? Temos perdão, temos os valores, temos amor. Então vamos aceitar, louvado seja Deus, o reino do Senhor no nosso coração. Vamos olhar para os céus, vamos entender que aquilo que o Senhor está preparando para nós é muito melhor do que temos aqui na terra. Vamos nos distanciar das coisas da terra, porque tudo isso aqui vai ser passageiro. E aquilo que nós estamos buscando no reino vai nos acrescentar, vai ficar em nós, vai ficar guardado no nosso coração, não vai ser roubado. Porque o nosso coração vai estar guardado dentro do nosso coração. Louvado seja Deus. Ele restaura nossa filiação a Deus Pai, oferecendo aceitação incondicional.
valorizando nossas singularidades e características. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e possui qualidade única. A sua qualidade ela é única. A minha qualidade ela é única. Naquilo que eu sirvo ao Senhor é único, né? A minha qualidade em servir ao Senhor é única. Aquilo que o Senhor tem te dado para você servir, sirva, é único. Não importa se é só você dizer Jesus te ama, é uma qualidade sua, né? É uma sensibilidade que você tem em ouvir a voz do Senhor. Use isso que o Senhor tem te dado, é único. O amor, em amar, né? Se você tem um dom do amor, se você tem as 5 linguagens do amor, use, né? Se descubra qual é a sua linguagem. A minha linguagem é servir. Eu tenho dificuldade de expressar a palavra amor, te amo, mas eu expresso a minha linguagem do amor com ações, cuidando, servindo. Entenda qual é a sua linguagem de amor. Entenda qual é a linguagem que fala com você. Louvado seja Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E possui qualidade única que o empoderam para cumprir o propósito dele. O propósito do Senhor vai ser cumprido na sua vida. Qual é o seu padrão único? Qual é a sua qualidade única que você tem? Sirva ao Senhor com ela. Por isso entenda que a comparação só o afasta do padrão celestial. Eu não posso me comparar como o Senhor usa a minha irmã. O Senhor usa ela com... como é que eu posso dizer? O dom dela é o dom dela, né? O meu dom é o meu dom. A minha ferramenta é uma, a ferramenta da minha irmã é outra. Mas eu não posso sair desse padrão celestial, porque o meu coração vai se entristecer. Eu posso achar assim, poxa, minha irmã tem um dom, esse dom, o meu dom já é esse. Por que ela tem esse dom e eu não tenho esse dom? Né? Essa comparação vai afastar você do padrão celestial, vai te afastar do propósito do Senhor. Se você não profetiza, mas você tem o dom do louvor, adore ao Senhor com esse dom, né? Exalte ao Senhor com perfeição com esse dom. Se você não tem o dom de visão, tem o dom de profecia, adore ao Senhor com o seu dom de visão. Deixe a irmã que tem o dom da profecia, sirva ao Senhor com alegria. Não deixe que a comparação afaste você do padrão celestial. Use o dom que o Senhor tem para a sua vida. Louvado seja Deus. Para saber quem somos, basta olhar para aquele que nos criou. Olhe para o Senhor que te criou, né? Olhe para o Senhor e não deixe que as comparações da sociedade roube este lugar. Não deixe que a comparação da sociedade tire você do propósito. Não deixe que a comparação da sociedade invada a sua casa. Rebata com aquilo que a sociedade tem tentado trazer para a sua casa. Rebata, não deixe. Não deixe que os padrões celestiais saiam da tua casa, não. Não afaste da sua casa os padrões que o Senhor tem, né? Os padrões celestiais, os padrões dos céus. As verdadeiras aceitações e grandezas são encontradas em Deus, porque nele está a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade está em Cristo. A sua verdadeira identidade é Cristo. Então, o seu caráter é um caráter cristão. Os discípulos do Senhor entenderam, né? Que aquele que são odiado pelo mundo é amado por Deus. Jesus, ele foi odiado. Antes de nós, Jesus, ele foi odiado. Vamos entender que o mundo vai nos odiar, o mundo vai nos rejeitar, mas o nosso Pai, ele vai nos abraçar. Temos que ser agradável ao Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, rejeite toda a comparação. Apegue-se às verdades de Deus a seu respeito e viva plenamente os sonhos de Deus para a sua vida. Aleluia! Vamos nos apegar, né, aos padrões de Deus. Vamos nos apegar aos sonhos de Deus. Vamos nos apegar àquilo que o Senhor tem sonhado para cada um de nós. Eu digo sempre a Pedro, Pedro, você nasceu. Deus me deu você. Você é uma promessa na minha vida. Então eu não posso. Você, além de ser uma promessa, você é o meu primogênito. E a gente sabe a fúria que o inimigo tem, né, sobre a vida dos nossos primogênitos. Então eu preciso em todo tempo estar atenta. Eu preciso em todo tempo estar atenta para poder que as comparações, né,
que a sociedade não venha sutilmente tirar o meu filho do propósito. Eu não posso deixar que a sociedade venha sutilmente, né, soprando uma coisinha, soprando outra coisinha e vá distanciando o meu filho do propósito para o qual o Senhor o criou, para o qual o Senhor o formou. Amém? Essa foi a nossa reflexão. Eu espero muito que o Espírito Santo fale ao coração de vocês, como falou o meu coração, né? Que viemos entender, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Vamos entender que, primeiramente, o Senhor foi odiado, né? Antes de nós sermos odiados hoje pela sociedade, Jesus foi odiado primeiro. Mas, todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. O Senhor, Ele nos escolheu para um grande propósito. E que você possa entender que você é escolhido do Senhor. Que você tem um chamado, aleluia. O Senhor irá te direcionar, o Senhor irá te usar nesse chamado. Louvado seja Deus. Essa foi a nossa reflexão, que o Espírito Santo fale aos nossos corações, né? Fale conosco de uma forma especial, amém? Eu já orei no início do vídeo, vou só orar para agradecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por essa reflexão. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Ó Pai, que possamos entender que primeiramente o Senhor foi odiado, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos ama. Pai, o mundo pode nos odiar, o mundo pode, Senhor, louvado seja Deus, nos afrontar, mas nós sabemos que melhor, Pai, é conhecer e estar em tua casa. Pai amado, que o nosso coração a cada dia seja inclinado para servir ao Senhor, que o nosso coração cada dia se incline para ti. Guarda, Pai, os nossos corações, meu Pai. Guarda o coração dos nossos filhos. Senhor, guarda o coração dessa geração. Pai, no nome de Jesus, que nós sejamos guardados em Ti. Pai, que toda rejeição, Pai, que toda comparação, Pai, que todo sentimento de melancolia, que todo sentimento de inferioridade, que todo sentimento, meu Pai, de opressão, Pai, seja neutralizado na manhã deste dia. Ó Deus, e que os nossos filhos sejam guardados por Ti. Pai, que essa geração esteja guardada no Senhor. Pai amado, que nós sejamos, aleluia, agradáveis ao Senhor, Pai, as nossas ações. Nos ensina a agradarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, recebe este propósito nesta manhã, Pai, sobre a vida desses 146 inscritos. Pai, que esse propósito alcance cada um, Pai, as suas necessidades. Eu não sei o que eles necessitam, eu não sei o que eles estão esperando, mas que o Senhor possa mover os céus, Pai, em favor dessas vidas, em favor dessas famílias. Pai, essa é a minha oração, vai visitando e guardando, trazendo vida, saúde. Pai, toma, Senhor, nesta hora, Pai, as famílias e guarda. Pai, é que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Essa foi a nossa reflexão. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, com todas as sortes de bênçãos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e até o próximo vídeo.